Olá, pessoal. Vou continuar falando sobre esse livro aqui, Nascimento do Cristianismo, de John Crossan. Tá? Destacar mais alguns trechos. Bom, ele fala da Didaquê, que é um texto cristão aí do século I, e do papel dos carismáticos itinerantes, pessoas que saíam de aldeia em aldeia pregando o cristianismo. Era uma figura que largavam tudo e saíam pregando. É uma figura bastante típica dos missionários cristãos aí do primeiro século. Então, o manuscrito mais antigo da Didaquê, ele data do século IV, o manuscrito, né? Está escrito em copta e está na Biblioteca Britânica. Ele foi descoberto em 1873 em uma biblioteca do Mosteiro de Jerusalém. A Didaquê apresenta recomendações de como tratar esses carismáticos itinerantes, que ele separa entre apóstolos, profetas e mestres e instrutores, e distingui-los daqueles que o documento chama de comerciantes de Cristo, Christen Poros. Segundo o Crossan, ele diz assim: o problema não está nas autoridades itinerantes, mas mais profundamente na autoridade do próprio ministério itinerante. Então, Crossan diz que a Didaquê está preocupada com isso, né? Ou seja, como é que fica o papel dessas pessoas, né? Isso é válido, esse ministério itinerante? Não? Isso começou a ser questionado. Segundo a Didaquê, o capítulo 11, se alguém vier até vocês ensinando tudo o que foi dito antes, essa pessoa deve ser acolhida. Mas se aquele que ensina for perverso e expuser outra doutrina, Didaquém, né, para destruir, não lhe deem atenção. Contudo, se ele ensina para estabelecer a justiça e o conhecimento do Senhor, vocês devem acolhê-lo, como se fosse o Senhor. Gerd Thyssen é outro autor que destaca esses itinerantes. Ele se refere ao radicalismo itinerante, ao radicalismo ético, os carismáticos itinerantes, a mendicância carismática. E há uma certa similaridade também com os filósofos cínicos, que também eles tinham esse procedimento, eles iam de cidade em cidade pregando a filosofia aí. Richard Hosley, por sua vez, ele considera a abordagem de Gerd Thyssen conservadora, que não confere a devida atenção à crítica radical da sociedade de tais movimentos. Então, veja, o Gerd Thyssen vai falar desses carismáticos itinerantes, tá? O Hosley vai dizer que não, você não é bem assim. Essas pessoas, elas não ficavam de aldeia em aldeia e rodando sem destino. Elas iam para uma ideia, voltavam, elas sempre tinham um lugar fixo. Não existia esse carismático aí que você está falando. Bom, aí o Hosley diz o seguinte: o que nas tradições evangélicas parece apresentar um nítido desafio aos grupos de governantes da sociedade, transforma-se, por meio da sociologia funcionalista, em movimento que supostamente luta para controlar o conflito e manter o sistema social. Então, o Hosley ele está querendo defender uma perspectiva de revolucionários cristãos. São anarquistas, são revolucionários cristãos. E o Gerd Thyssen está tentando dizer que não, essas pessoas não estão indo contra o império. Elas estão ali para pregar o evangelho e tal, mas não estão querendo destituir o império. Bom, a pergunta é: será que o Gerd Thyssen ele tem elementos suficientes para provar que haviam esses itinerantes carismáticos? O Crossan concorda com Richard Hosley de que o Gerd Thyssen ele não oferece provas convincentes para sua tese de que o movimento de Jesus consistisse de carismáticos itinerantes. Para Crossan, esses primeiros missionários agregavam pessoas a redatários ou meeiros camponeses, que haviam perdido suas casas e recursos para um sistema social injusto e transformaram tal revés numa virtude ética. Então, não é que essas pessoas largaram tudo e foram pregar o evangelho. Não, essas pessoas foram tomadas as suas posses, elas ficaram sem terra, ficaram sem ter o que fazer. Em protesto, eles se lançaram nessa carreira missionária aí. Então, eles não foram convidados a desistir de tudo, mas a aceitar a perda de tudo como julgamento não deles, mas do sistema que lhe fez isso.
Era ético aceitar o abandono desse sistema e não mais participar de sua normalidade exploradora. Ao comparar o Pastor de Hermas com a Didaquê, John Crossan mostra elementos em comum que remetem a uma interface mais primitiva, comum ao judaísmo e o cristianismo, um judaísmo cristão, que pode ter servido de base comum aos dois textos. A Didaquê, no capítulo 1, possui uma passagem que remete ao Sermão da Montanha. No entanto, há divergência quanto à dependência do texto dos sinóticos. Essa é uma outra discussão que tem, ou seja, a Didaquê, ela tem os sinóticos na mão? Ela copia algum trecho dos evangelhos? Havia evangelho na época que a Didaquê foi escrita? Há passagens que lembram os evangelhos. Um exemplo é essa passagem do Sermão da Montanha. E outra passagem da Eucaristia, que praticamente reproduz as palavras de Jesus ipsis literis do que está no Evangelho. Né? Mas ainda assim, há, há um debate sobre se copiaram o Evangelho ou não. Richard Glover entende que o texto é extraído de Lucas e Mateus, esse do Sermão das Montanhas. Já Christopher Tuckett defende a independência dos textos. Helmut Custer e Bentley Layton entendem que a Didaquê é totalmente independente dos sinóticos, exceto pela passagem do Sermão da Montanha, que seria uma inserção tardia, datada possivelmente de 150. Clayton Jefford defende, por sua vez, que a Didaquê conhecia uma tradição dos ditos de Jesus semelhante ao conteúdo do Evangelho e de alguma forma semelhante aos textos que constam dos sinóticos. Quer dizer, o Didaquê não tinha os sinóticos, mas tinha um texto, talvez o Evangelho que ele consultou. Jean-Paul Audet sugere diferentes camadas de composição da Didaquê. Estaria entre 50 e 70 depois de Cristo. E em todas não há qualquer referência aos 4 evangelhos canônicos. Então tem essa discussão de saber a origem da Didaquê. Uma outra questão é com relação a Roma. Existe uma passagem, né, que fala da acusação de Jesus, né? Os judeus estão ali reunidos e indicam Barrabás, não tem essa passagem? Então, essa passagem ali, quando aparece com Marcos, que é o mais antigo, ele fala que a acusação ali está mais para Roma. Se refere uma acusação que recai mais para Roma. Quando aparece em Mateus, essa passagem ela diz que a acusação caiu sobre todo o povo. Mateus 27, 25. Sobre os judeus, Mateus 28, 15. Então, ou sobre os filhos de Israel, Mateus 27, 9. Então, Mateus tem um conteúdo mais antissemita, muito maior do que em Marcos. Mateus coloca muito mais a culpa nos judeus. Essa culpa dos judeus ela foi intensificada em Mateus. John Crossan se recusa a denominar tais narrativas de mentiras, ou seja, será que então alguém está mentindo aí nos evangelhos, já que não está coincidindo? Para ele, ele se recusa a chamar isso de mentira. Para ele, o que acontece é o seguinte: o autor ele está refletindo o entendimento da sua época, tá? Ele não está dando história, né? Ele está sendo fiel ao entendimento, ao como se interpretava aquela passagem na sua época. Os autores não estão escrevendo para satisfazer os interesses romanos. Aí, abre aspas, se tivessem feito isso, o texto resultante seria uma mentira, mas não é o caso. Por mais fracos que fossem os autores dos evangelhos, ou por mais ameaçada que fosse a sua existência,
Tal tática não seria apologética e polêmica, mas seria mera mentira. Então, segundo o Crossan, os evangelistas, os autores dos evangelhos, não fizeram isso. Então, isso vai contra a narrativa de que os evangelhos foram construídos em Roma. Né? Para Crossan, definitivamente não. Os textos não revelam isso. Quando Mateus dá mais ênfase aos judeus, é porque naquele momento realmente a coisa estava sendo interpretada desse jeito, né? E aí acabou refletindo no texto. Muito obrigado, então.